Fala aí pessoal, aqui é o Márcio mais uma vez e hoje eu vou fazer aquele vídeo que eu tô devendo a vocês, né, que eu disse que ia ter em novembro, que é mais um vídeo sobre meios de cultura, só que esse vai ser um pouco diferente. Enquanto que o outro eu falei um pouquinho de modo geral, assim, dos meios, os tipos, para que serve isso e aquilo, hoje vai ser um vídeo só sobre 4 meios de cultura, só que eles são 4 tão importantes assim na identificação que eu resolvi fazer um vídeo só para eles. Eles vão servir para entendimento de um vídeo sobre enterobactérias que eu vou fazer mais na frente. Só que esse vídeo vai dar um tanto de trabalho, então eu vou logo introduzir vocês a esses 4 meios para poder facilitar o próximo vídeo. Quase não respirei nessa introdução. Eles fazem parte das provas bioquímicas, que são um grupo de provas de testes diferentes que servem para identificar certas bactérias. Elas não se tratam de todas as provas, são só 4, mas são as mais citadas, mais importantes. Então eu vou começar explicando sobre o citrato de Simmons, ou de Simons, se você quiser deixar um negócio mais em inglês assim. Ele é um meio em tubo, inclinadinho. Aliás, todos os meios dessa lista são em tubo, tá? Ele tem a cor esverdeada e, caso ele permaneça como negativo, né, ele continua verde. Você utiliza, no caso nesses meios em tubo, que ele é um meio sólido, utiliza uma alça chamada de agulhão, que é parecido com aquela alça que a gente usa para poder semear nos meios em placa, só que ao invés de ter uma bolinha na ponta, ela vai reto, direto. Então você só precisa enfiar e depois voltar esfregando um pouquinho, já que ele é inclinado. Então, o objetivo desse meio aqui, o princípio por trás dele, é ver se aquela bactéria ela utiliza o citrato ali presente no meio como a única fonte de carbono para poder ela obter energia. Então, caso seja positivo e ela utilize o citrato como a única fonte de carbono, então o meio vai passar de um verde para um azul intenso. Vou deixar umas imagens aí para vocês entenderem melhor. Até já falei para vocês que às vezes, se o meio não foi produzido direito, ele fica azul desde o começo e depois fica outra tonalidade de azul, mas isso aí é coisa de erro de fabricação. Então, o segundo meio é o meio de ureia, que ele tem uma certa polêmica nisso, porque ele também é em tubo, só que às vezes ele é inclinado e às vezes algumas pessoas deixam ele retinho mesmo. Então eu não sei, isso depende da pessoa que está fazendo, não sei se isso influencia diretamente no resultado. E esse aí na verdade é bem simples, a única coisa que se precisa saber aí é se aquela bactéria tem a enzima urease que vai degradar a ureia. Se ele tiver, né, esse meio que é um meio que um laranjinha claro, um salmão, ele vai ficar um rosa choque bem intenso. Pronto, é bem simplesão na verdade a ureia. Agora vai ser 2 meios que são um pouco mais complexos, que são o SIN e o TSI. O SIN, que é uma sigla para sulfeto, indol e motilidade, é um meio semissólido, quer dizer que ele não é nem aquele jeito assim da plaquinha feito uma gelatina, mas ele também não é totalmente líquido, ele fica um negócio intermediário entre um e outro. E ele realmente é o único que dessa lista é obrigatório que ele não seja inclinado, ele tem que ser certinho mesmo, com o tubo e o meio lá dentro. Porque as reações dele, que são 3 diferentes, exigem esse jeito. A primeira reação que eu vou falar é sobre a reação de indol. O indol nada mais é do que um subproduto que a gente vai identificar, porque nesse meio existe a substância triptofano. E a gente quer ver se a bactéria produz a enzima triptofanase. Caso ela produza essa enzima, então ela vai degradar o triptofano, e uma das substâncias assim que são geradas a partir dessa degradação é o indol. Só que o indol ele é invisível, né? Ele não é visível a olho nu. Então é necessário utilizar um tipo de reagente, que a gente chama de reagente de Kovacs ou reativo de Kovacs. E tudo que se precisa depois de colocar na estufa, né, e retirar o meio, é botar uns 2, 3 gotinhas. E aí, caso seja positivo, né, se o indol tiver sido produzido, a superfície assim no meio vai ficar rosinha também. Um rosa, acho que bem parecido com aquele da ureia, só que eu acho que é mais puxado para um vermelho. Eu também vou estar deixando imagens para isso aí tudinho, para vocês verem, tá? Uma outra reação, na verdade não é bem uma reação diretamente, mas é para identificar se aquela bactéria é móvel, por isso motilidade. Caso aquela bactéria seja móvel, né, ela tenha a capacidade de locomoção, então ela vai deixar tipo com uma nuvenzinha no meio. O meio é meio que um amarelo puxado meio que cor de mel. Quando há essa positividade, no caso, né, e há motilidade, esse meio que era um tanto transparente vai ficar bem embaçado assim ao redor e vai parecer como se tivesse formado uma nuvenzinha no interior, que vai tomar conta de todo o meio. Caso ela não seja móvel, ela só vai crescer no local em que você enfiou a alça de agulhão. A última reação é a do H2S, que é um gás que ele é um gás invisível, inflamável e tóxico. Então você já vê que é um negócio meio pesado. Só que ele é produzido em uma pequena quantidade aí, então você não precisa se preocupar, até porque ele vai estar no interior do meio de cultura, não vai sair em forma de gás, então não vai ter problema.
Então, como não há cor, né, no H2S, nós precisamos de um indicador, que é o sulfeto ferroso, que vai estar presente dentro do meio de cultura e que vai haver uma interação entre o sulfeto ferroso e o H2S. Dessa forma vai formar um precipitado negro lá, então o meio todo vai ficar preto. Às vezes em apenas um pedacinho e às vezes em tudo. Então como ele fica todo preto, não dá para identificar a motilidade diretamente, mas muitas pessoas consideram como sendo uma utilidade positiva, porque se o precipitado se espalhou pelo meio todo, é porque a bactéria ela se move. Pelo menos esse é o princípio que algumas pessoas utilizam. Só como curiosidade, H2S quer dizer sulfeto de hidrogênio. E aí chegamos finalmente ao último meio de cultura, que é o TSI, que é uma sigla em inglês, seria Triple Sugar Iron. No caso, é o açúcar triplo e ferro, porque ele também possui essa mesma reação de sulfeto ferroso e geração de H2S, exatamente igual ao sim. Só que ele é um meio que ele é também no tubo, é também sólido, só que ele é inclinadinho e ele tem uma coloração meio que um rosa puxado para um laranja. E aqui o principal fator nesse meio é a fermentação de açúcares, que nesses açúcares vão ter a glicose, a sacarose e a lactose. Então o princípio desse meio é justamente a fermentação desses 3 açúcares. E caso a fermentação seja total, ou seja, ele consuma os 3 açúcares totalmente, esse meio desse rosinha vai passar para um amarelo, por causa do indicador de pH, que é o vermelho de fenol. Caso ele não passe para o amarelo, ele vai permanecer como rosa mesmo, porque não vai ter fermentação nenhuma e ele vai ficar um rosa até mais forte do que era antes. Isso aí ocorre por conta de algumas bactérias que não fermentam os açúcares lá, os carboidratos, como fonte de obtenção de energia. Eles são chamados de bacilos não fermentadores, mas isso aí é uma outra classe de bactérias que eu vou falar em outro momento. Agora ocorre às vezes um fenômeno bem peculiar, que é quando o meio fica tanto amarelo como rosa. No caso, ele vai ficar com a sua base amarelada e o seu topo rosa, porque houve uma fermentação parcial ali, que ele consumiu lá a glicose, mas não consome a lactose. Na verdade, esse meio, se você tirar da estufa com umas 12 horas, provavelmente ele vai estar todo amarelo, mas é porque ele ainda está fazendo o consumo da glicose. Se você tirar nas 18 a 24 horas, que é o tempo oficial para a gente tirar da estufa, então ele vai estar com o topo rosa e a base amarela. Isso ocorre porque algumas bactérias elas consomem no caso a glicose, não consomem a lactose, mas elas têm as próprias fontes de obtenção de energia quando acaba a glicose. Então elas recorrem à superfície do meio, porque ela tem contato com o oxigênio, e vão recorrer a algumas aminas que tem ali na composição do meio e na superfície. Só que precisa de oxigênio para ocorrer essa reação, apenas em cima, que é onde tem oxigênio. E a razão de ficar vermelho é porque aquilo causa uma reação alcalina. Então essas 4 provas são muito importantes na identificação das enterobactérias. Então eu tive que falar o princípio de cada uma para vocês entenderem quando eu for falar das enterobactérias. Vai ser um vídeo bem complicado de falar, eu acho que eu não vou nem poder falar de todas, vou falar só das principais. E aí eu vou utilizar esses meios de cultura como base para algumas identificações, tá? Bom, mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, dêem uma curtida aí, se inscreve aí no canal. Todo domingo tem vídeo novo. Se você ficou com alguma dúvida aí ou quer acrescentar alguma coisa nas informações, por favor, fique à vontade nos comentários. Então, para todos vocês, um abraço e até a próxima.